Espírito Santo. Bom dia, eu tô fazendo as contas aqui, guria. Meu Deus do céu, essas loucuras, né? A gente começou, eu tô aqui recebendo visitas, já já a gente vai falar do assunto que elas vêm para tratar com a gente, mas estávamos falando de experiências acumuladas, né? Já vou explicar para vocês o que é isso. Antes, eu quero mandar um beijão para Marise Silveira, levou o presente de artesanato de hoje. Marise Silveira, um beijo para você. Estamos recebendo a Roseli Bonfante, que é psicóloga, minha amiga. Tudo bem, Roseli? Tudo bem contigo? Tudo bem, Chico, tudo certo? Muita experiência acumulada, é isso? Muita experiência acumulada. Gostei dessa definição, cara. Gostei. Sabe o que é experiência acumulada, Jonas? Não. Você sabe, você que está em casa, a gente acumula muita experiência aqui, acumula muita experiência aqui. Isso. Vai acumulando experiência, né? Isso mesmo, tudo experiência acumulada. Exato. Aqui tem um filho também agora. Ah, é? Agora tem o Leonardo. Sério? Aqui. Tá, Mas antes meses? também tinha experiência acumulada, 4 meses. 4 meses? 4 meses de Leonardo. Então, quando você veio aqui a última vez, você não estava grávida ainda? Não, ainda não. Ai. Estava Agora preparando o terreno. Treinando, agora Treinando. o jogo foi oficial. Isso. Legal, cara. É o teu segundo ou terceiro? É o segundo. Segundo. Meu Aí para? Aí paro. Uhum. Meu primeiro está com 20 anos. Olha que coragem. Teu filho mais novo, quer dizer, teu filho único, filho tem 20. 20 anos. Então ele vai cuidar do irmão. Caramba, vai dar uma diferença grande de idade. Começar tudo de novo, né? Como é que é isso, começar de novo? Desculpa, a gente já vai para o assunto, mas até uma coisa interessante, porque isso assusta. Você é psicóloga, você sabe que isso dá um medo, mudança, etc. É um susto danado. A grande maioria das mulheres não querem mais ter filhos porque é um trabalhão, a gravidez é uma coisa que exige muito da mulher. O parto sempre é uma experiência que amedronta e deixa marcas, etc. e tal. Cuidar de uma criança, o bebezinho, trocar a fralda, dar uma mamadeira, também é um trabalho de exclusividade total. Depois de 20 anos, tu resolve fazer isso de livre, espontânea vontade? Foi. Eu acho que a questão é não pensar muito, assim. Se a gente começa a pensar em tudo isso, a gente não faz. Não faz. Então, fui deixando acontecer, né? E demorou 20 anos a experiência do parto, 20 anos para esquecer e não pensar mais nisso e ter coragem para fazer de novo. Mas está sendo bom, assim. Eu acho que aquele medo inicial já passou um pouco. E o teu filho de 20 anos, o que fala? Ele está feliz, ele está bem feliz, assim. Porque ele já é um adulto, né, na verdade. Ele já é um adulto, né? ele tem a vida dele agora, né? Mas tá todo mundo muito feliz com a ideia, assim. Caramba, Ninguém esperava mais, né? Mais um menino, é o Leonardo, é isso? É Leonardo. Uhum. Que experiência, hein? Muito bom. Que legal, parabéns. E nunca é tarde, isso dá medo, mas ao mesmo tempo dá uma energia, dá uma força, dá metas, finalidades e a gente vai levando, né? Eu sempre uso a experiência daquele senhor que aos 90 anos plantou uma árvore. E aí o cara, por que você plantou essa árvore? Porque eu quero vê-la crescer. Né? Demora quanto para crescer? Uns 150 anos. Eu vou ficar esperando. É colocar projetos, é ter alguma coisa para a vida, não é isso? Isso, é um novo objetivo. Legal. Assim. E aqui ao meu lado está a Denise Dolejal, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu fiz umas contas matemáticas, já não acredito, mas é verdade. Tu tens ideia disso, guria? Não lembro. Eu lembro. Você tinha 10 anos? Mais ou menos, eu acho. Como passa, né? Mas eu continuo a mesma criança. Ela tem a mesma carinha de criança, não mudou nunca não, né? Que legal isso. Que bom, que bom. O fato de se viver sempre na mesma comunidade, eu acabei indo para Florianópolis, fiquei 6 anos, mas depois eu voltei, é que você acaba vendo as pessoas se desenvolverem as suas histórias, você acaba vendo a cidade crescer, as histórias sendo contadas, você acompanha pessoas desde a sua infância até a sua fase adulta e entrando já em outras fases. Isso é muito legal também. É bom, é bom. É bom também. E é bom poder viver isso, né? Exatamente. Porque quantas pessoas pelo caminho a gente percebe que perderam a vida, né? Então isso é triste. Mas é muito legal, esses laços comunitários, etc. e tal. Muito bom. Sim. Bom vê-las aqui as duas. Obrigada. Que bom. O assunto de hoje é a segunda mostra Inclusão em Foco. Quem me conta o que vai ser essa mostra? Para o ímpar. Bem, não, eu começo falando, mas depois a Rose complementa.
Assim, o ano passado a gente teve a experiência de fazer a primeira amostra, né? Assim, superou as nossas expectativas em função do público que teve, da participação dos oficineiros que teve. Então, a gente, enquanto conselho, a gente foi fazer a avaliação logo após a amostra e a gente já ficou com aquela, assim, desejo de continuar. Vamos fazer a segunda, exatamente. E a Unidave, através da Marisete, né, encampou essa ideia que já incluiu, né, no finalzinho do ano ali, incluiu nos eventos do próximo ano, que seria esse ano. Então, a gente está fazendo a segunda amostra agora, com a data já prevista para o dia 21 de setembro. A gente quer deixar aberto para toda a comunidade do Alto Vale vir participar com a gente. Não é só para Rio do Sul? Não. A ação é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Rio do Sul, mas, assim, é algo que não é só de Rio do Sul, né? Porque a gente teve presença de participantes no ano passado que era da região também. A gente não pode pensar em Rio do Sul como uma coisa excluída de um contexto. A gente não pode pensar agronômica sozinha, a gente não pode pensar em Ituporanga sozinha. Nós vivemos numa região que é abençoada porque as cidades são independentes, muito próximas fisicamente, né? E que tem todas elas com laços de parentesco, amizade, de convivência. Então nós vivemos numa grande Alto Vale, na verdade, né? Rio do Sul, por ser a maior, está no centro, mas vivemos numa grande Alto Vale quando uma situação atinge uma cidade, atinge todo mundo. Quando é bom para uma cidade, é bom para todo mundo. Quando é ruim para todo mundo. Acho que o Alto Vale tem essa característica bem interessante, né? Isso. E também, voltando para o nosso assunto, pessoa com deficiência, não é só em Rio do Sul que tem. Que tem, né? Então, exatamente a gente precisa fomentar isso na região toda para que todo município tenha o seu conselho municipal. Todos já têm? Não, infelizmente não. Então, a nossa proposta, até eu, enquanto AMAVE também, de fomentar no nosso colegiado de assistência social para que todos os municípios formem o seu conselho. Você sabe quantos faltam ainda? Não tenho, assim, essa contagem, mas são poucos. Poucos o que tem? Que tem. Tá certo. E deixa eu falar uma pergunta para ti. Essa amostra, ano passado já aconteceu, esse ano vai acontecer de novo, vai ser em setembro, as pessoas têm que se inscrever. O que é a amostra, o que vai acontecer na amostra e por que as pessoas têm que se inscrever? São para apresentar projetos? Que projetos são esses? Isso, então a amostra é um grande evento, né, como a Denise colocou, que no ano passado superou todas as nossas expectativas. Então, é um evento ali na Unidave, que ele é aberto ao público em geral. Então, até o dia 30 de agosto, agora, nós temos uma página no Facebook, onde tem um link, as pessoas entram lá, se colocar lá no Facebook, Segunda Mostra Inclusão em Foco, vai aparecer essa página. É esse o nome, Segunda Mostra Inclusão em Foco. Isso. Aí lá tem um link, você vai... Estamos lá com Lá está a Denise, ó. Então, entra lá e se inscreve. Até o dia 30 de agosto, as inscrições são para quem quiser fazer oficinas. Que oficinas são essas? São oficinas de professores, por exemplo, professores de salas e recursos especializados das escolas, que fazem trabalhos com crianças e adolescentes com deficiência, das APAES, de associações. Então, são atividades que são realizadas com pessoas com deficiências. Esse é um tipo de atividade. Certo. Tem um outro tipo de atividade que se chama palco aberto. Então, essa atividade é assim, tem uma criança, um adolescente, um adulto que sabe apresentar, sabe cantar, sabe tocar um violão, sabe, que é portador de necessidade especial e que tenha um talento que queira mostrar. Exatamente. Né? Aí vai lá, se inscreve para mostra, para palco aberto. Certo. E tem durante o dia, daí a gente vai ter várias outras apresentações. Então, o Coral da Paz sempre vai. Muitas pessoas com deficiência que vão lá cantar, que vão tocar violão, apresentar uma poesia, apresentar uma dança. Então, durante todo o dia, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, nós teremos apresentações durante todo o tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Eu sempre acho que é muito importante a questão prática da situação. Assim, as pessoas com necessidades especiais já está muito claro, precisam de necessidades de atenções especiais e precisam estar inclusas dentro de uma sociedade. Muitas vezes, para estarem incluídas no contexto da sociedade, elas precisam de alguns equipamentos que dão a ela essa liberdade de conviver no dia a dia com as pessoas, seja uma cadeira de rodas, seja enfim, uma prótese, seja o que for. Dentro dessa amostra, existe algum espaço também
para ideias e soluções a esta situação de equipamentos. Vou dar um exemplo. Esses dias apareceu aqui um amigo meu, que eu já o conheço também já há muito tempo, e ele é de uma criatividade muito grande. Ele está sempre inventando alguma coisa. Cara, eu nunca sei o que ele faz. Porque cada vez que eu o encontro, ele está falando uma coisa diferente, cara. É uma coisa fantástica. Aí ele veio aqui conversar com a gente, eu o encaminhei para o jornalismo. Por quê? Porque através de uma necessidade familiar, ele desenvolveu um elevador para colocar e tirar a pessoa de dentro de carros. Porque foi uma necessidade que ele teve na família e ele, pô, como é que eu vou fazer? Ele bolou um elevadorzinho que ele mesmo está fazendo para colocar essas pessoas. Existe algum espaço dentro dessa mostra para essas pessoas que têm essas ideias para equipamentos de inclusão? Com toda certeza, Chico. Até no ano passado teve a apresentação de um carro pela Motocar, um carro com acessibilidade. Tem apresentação de trabalhos do Senai, Senac, o trabalho da Guarda Municipal, por exemplo. Mas dele quanto pessoa física. Física também. E pessoas jurídicas, empresas que desenvolvem também equipamentos, também podem participar? Sim, até a gente vai ter também lá no bloco G da Unidade estandes para aquela pessoa que tem materiais a serem, para o público em geral poder visualizar o que se existe, né? Que tem coisas que a gente nem imagina que já existe. Então vai estar lá exposto, se ele tiver interesse. Ele faz a sua inscrição lá no nosso site, né? Como oficineiro, enfim, e ele vai expor o trabalho dele, não tem problema, é bem-vindo. A gente quer que as pessoas que ofereçam serviços, né, para a pessoa com deficiência, ou as pessoas com deficiência também venham a se apresentar. Como a gente tem cases de sucesso, ano passado, o Marcos Petri, ele veio, fez o lançamento do livro dele na nossa mostra, e esse ano, há pouco tempo, ele esteve no programa Encontros com a Fátima Bernardes. Então, é um menino que, assim, o ano passado ele já nos surpreendeu com tudo que ele sabia fazer, né? E esse ano, para ele ir lá, assim, depois escutei uma reportagem dele também, através da própria BA, que o telefone dele está a 1000. Não para mais, ele está fazendo palestra no Brasil todo. Isso. Interessante isso. E isso é legal também para que as pessoas que estão nos assistindo, tanto aquelas que não tem ninguém na família que precise de atenção especial, para que possam acompanhar, como também aquelas que têm pessoas nas suas famílias ou passam por isso, para trocar ideias e conhecer. Vai ter esse tipo de discussão nessa mostra, um espaço para discutir como é que é a convivência, como é que... eu tenho um problema lá em casa, gente, é muito difícil porque eu saio de casa, as calçadas são terríveis, eu tenho deficiência visual. Enfim, é aberta a discussão para esses assuntos nessa mostra? Vai ser aberto. Por que nós ainda não temos a programação, Chico? Porque a programação ela vai ser feita em cima das inscrições que serão realizadas. Então, a partir das inscrições, todos que quiserem levar algum assunto, levar algum tema, levar algum material, tem que se inscrever lá nesse link de inscrição. A partir daquelas inscrições, a gente vai ver o que temos e o que temos que buscar ainda. Provavelmente essas discussões, porque durante o dia a gente recebe a visita das escolas, então são muitas crianças, são muitos adolescentes. Durante a noite terá a presença dos acadêmicos, dos cursos da Unidade, então terá um maior espaço, um espaço melhor, digamos assim, para essa discussão. Então já estamos buscando, sim, pessoas para fazer uma palestra durante a noite, mesa redonda para a gente discutir essas questões, porque como tu falaste, nada está definido. Pode ser que hoje na minha família não tenha ninguém. Mas possamos ter no futuro. Exatamente. Através de um acidente ou da própria idade, ou de doença degenerativa, seja o que for. Exatamente. Então é importante a gente discutir sobre isso, é importante a gente falar sobre isso. A gente pode ter deficiências temporárias, né? Conheci várias pessoas que sofreram um acidente e ficaram durante algum tempo em cadeira de rodas e elas comentavam o quanto é quase impossível, né? Viver dependendo de outras pessoas, das nossas calçadas, das nossas ruas, do quanto é difícil ter alguma autonomia com a condição que a gente tem hoje. Das nossas escadas. Das nossas escadas, exatamente. Acho que escada é uma reclamação geral, né, cara? A falta de rampas e acesso, apesar que muitas leis já foram criadas, mesmo assim existem situações mais anteriores que precisam muito dessa atenção. Então vamos lá, essas inscrições estarão abertas, quer dizer, nessa página do Face está bem discriminado tudo aquilo que eu posso ou não querer participar? Como é que acontece? Isso, na página do Face tem um link que você abre, daí você vai lá fazer a sua inscrição.
O público, em geral, ele vai colocar como ouvinte. E aqueles que têm interesse de participar dentro de alguma oficina, apresentar algum trabalho, aí ele vai olhar as especificações ali. Então, as inscrições para esse público que quer participar apresentando alguma coisa é até dia 30. Certo. Então, após isso, a gente fecha as inscrições, porque a gente tem toda a parte de organização depois. Certo. Disponibilização nas salas, o que vai fazer para o palco giratório ali, né? Então, a gente tem toda essa parte ainda de trabalho. E para o público em geral, a gente quer convidar todo o Alto Vale para vir fazer realmente essa caminhada entre os estandes, olhar no site depois com a programação. Tem uma oficina lá que fala sobre a questão da previdência, ali de benefícios. Então eu vou me inscrever lá. Ou eu quero saber quais são as leis trabalhistas dentro da cota para pessoa com deficiência nas indústrias. Desculpa, vocês, eu sempre acabo não cortando, mas gentilmente entrando dentro da tua fala, senão depois a ideia passa, a gente esquece. Foi feito alguma coisa no passado? Se foi, haverá uma melhora. Se não foi, poderá acontecer. Situações, vou dar um exemplo. Vocês conseguiram armar alguma situação para que a pessoa que não tenha nenhuma necessidade possa sentir na pele a necessidade? Tipo assim, botar uma venda numa pessoa, agora anda sem poder enxergar nada. Bota na cadeira de rodas, agora dá um circuito aí para você andar para ver como é que é isso. Vocês fazem isso? Teve 2 situações bem interessantes. Uma do Senac, eles levaram uma roupa por cima, assim, que reduzia a mobilidade. Então, uma pessoa jovem vestia aquilo e ela se sentia como uma pessoa idosa com muita dificuldade de andar, de sentar, de levantar. Isso foi assim uma experiência para quem participou. Eu queria participar e não tive tempo, porque era muito concorrido. A outra situação era numa sala, você justamente vendava os olhos, onde você com as mãos ia pegando em objetos. Então, a gente que enxerga, a nossa sensibilidade não é tão aguçada quanto uma pessoa com falta de visão. Certo. Então, eu fui uma sensação assim, ao mesmo tempo assustadora, ao mesmo tempo uma euforia, assim, que tu não sabia o que tu está pegando, é complicado. Eu tenho um casal de amigos que viajaram pelo mundo, já estiveram aqui, a Débora e o Tarles, e eles passaram por uma situação muito interessante no Japão, quando eles acabaram se perdendo numa cidade e foram para um bairro residencial daquela cidade, e nesse bairro não tinha uma placa sequer em inglês, e só moravam pessoas tradicionais japonesas, que não falavam inglês. E eles me disseram, Chico, nós nos sentimos perdidos. Não tínhamos como conversar, como ler, como nos locomover, como nos posicionar dentro daquele local. E talvez eles tenham sentido na pele o que uma pessoa com necessidades, às vezes, passa, né, por não poder ver, ou andar, ou ouvir. É uma coisa que assusta as pessoas. Então, sentir na pele sempre é uma coisa que revela muito, né? Isso. Eu queria só ressaltar que agora, recente, né, uma lei que foi instituída em 2015, a Lei 13.146, que fala a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, essa lei, ela veio justamente para organizar algumas coisas. Essa lei é catarinense, né? É estadual, né? Deve ser lá, a Lei Brasileira. Lei Brasileira. Foi distribuída pela Assembleia Legislativa. Isso. Então, uma das coisas que a gente tem batido na tecla é a oportunidade igual para todos. Então, se eu vou dar um exemplo, se eu moro lá no bairro, qualquer bairro aqui de Rio do Sul, lá no Taboão, eu quero vir para o centro, mas eu sou cadeirante. A linha de ônibus tem acessibilidade para eu poder vir, é um direito meu de ir e vir, né? Eu tenho oportunidade de vir até o centro. Começa pelo transporte. Eu consigo vir, eu consigo transitar nas vias públicas, mas eu também tenho acesso ao comércio, à indústria, aos serviços públicos com a cadeira de rodas. Então, será que tem oportunidade? Públicos. Exatamente. Tem oportunidade igual para todos? Acho que são 2 barreiras, né? Existem 2 tipos de barreiras que a gente tem que transpor. Essa arquitetônica, né? Que limita sobremaneira a autonomia das pessoas com deficiência, e a barreira atitudinal, né? Então, acho que uma das propostas da mostra também é essa, vencer essa barreira atitudinal de como que a gente vê a pessoa com deficiência, do que a gente espera dela, qual a expectativa, né? Então, por exemplo, voltando a falar do Marcos, mas não existe só o Marcos, né? Quando a gente olha para o Marcos, um jovem que sabe falar 4 línguas, toca violão, canta lindamente,
né, faz um sucesso tremendo, inteligentíssimo. Qual a expectativa que eu tinha, né, de alguém que tem o autismo, como é o caso do Marcos? Então, essas questões a gente tem que transpor, né, a olhar para a pessoa como alguém capaz, como alguém que pode, que consegue. São duas barreiras importantíssimas que a gente tem que, sim, trabalhar firme em cima disso. Eu acho que o Conselho vem fazendo isso. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Pega aqui de volta o teu livro. Você falou que a grande maioria das cidades do Alto Vale não tem o Conselho ainda, certo? Haverá também nesse momento aí, lá em setembro, nessa segunda mostra de inclusão, uma chamada de responsabilidade aos prefeitos? Haverá um convite para alguma discussão em grupo com todos os prefeitos do Alto Vale da importância da constituição do Conselho em seus municípios? Vocês pensam em chamar esses prefeitos? Vamos conversar aqui, gente, o porquê que não tem, como é que pode se ajudar para que tenha. Vocês pensam em fazer isso? Na realidade, como eu trabalho na MAV, né, Chico, agora amanhã, dia 22, nós vamos ter a reunião do Colegiado de Assistência Social, onde participa o secretário de Assistência Social. Lá eu já vou falar para fomentar essa ideia dos municípios constituírem o Conselho. Tem custo para o município? Não. Não tem custo? Não. Porque são pessoas que estão ou trabalhando já na prefeitura e pessoas da comunidade, certo? Isso, é a sociedade civil organizada. É um trabalho voluntário, ou sei lá, enfim, mas não tem custo. Não, claro que, assim, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ao qual o Conselho fica vinculado debaixo do guarda-chuva, que a gente chama, ela vai colaborar com algumas questões, né? Mas, assim, e com o tempo, isso também pode ser fomentado, a inclusão da organização do Conselho de uma forma tal que ele pode se inscrever na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e entrar na mesma linha do FIA, de receber as declarações de imposto de renda. Então, é um recurso que entra para o fundo. Certo. Então, mas precisa estar constituído, organizado, com plano, constituição do Conselho e também do Fundo Municipal. E assim, é a boa disposição das pessoas que participam. Tem muito prefeito que não quer se incomodar, né? Faz de conta que não sabe para fazer de conta que não vai fazer nada porque não sabia, mas é uma boa parcela da comunidade. Toda a comunidade tem seus portadores de necessidades especiais, de cuidados especiais, e não há município aqui do Alto Vale que não os tenha. E está na hora desses municípios darem essa contrapartida. Né? Isso. E a gente tem, né, agora a Lei Brasileira de Inclusão é justamente para organizar isso, né? Fomentar a constituição dos conselhos. E assim, a gente sabe que, vamos dizer, que a cidade não tem nenhuma pessoa que nasceu ou teve uma deficiência no decorrer da vida. Mas lá na frente, como uma pessoa idosa, as limitações vão vir. Mas a pessoa continua perfeita, mas ela vai ter limitações porque essa de locomoção, de visão. A abrangência da pessoa com necessidades especiais é muito grande. Né? Isso. Se nada no decorrer da vida o impeça de ter as suas atividades normais, mas o próprio envelhecimento vai fazer com que ela restrinja seus movimentos, precise acessibilidade, precise cuidados, etc. E tal. Ou seja, invariavelmente vai ter a demanda no município. Sim. Até quando a gente, né, quando a criança nasce, que a mamãe começa a andar com o carrinho pelas ruas, também já tem uma deficiência no sentido de locomoção com o carrinho. A gente sabe que várias ruas aqui de Rio do Sul, às vezes a calçada não tem possibilidade, a mãe anda pelo meio fio da rua. Então, é complicado isso. Eu fico chateado e, às vezes, você vê, eles fazem toda uma revitalização de uma via, de uma rua, e aí, por questões políticas, a calçada vai tendo 2 metros, depois passa para 1,5 metro, depois passa para 30 centímetros, depois volta a ter 2 metros, e ainda quando tem a calçada que vai a 40, 50, 60 centímetros, tem um poste no meio ainda. É difícil ver isso por aí, Jonas? Não, né? É muito fácil, né? Ver a porcaria de um poste no meio da calçada, né? Um poste, uma lixeira. Uma lixeira, né? E aí a pessoa, para quem não tem dificuldade alguma, ela já tem que sair, ir para a via, porque não tem como passar. Imagina a pessoa com um cadeirante ou etc. Aqui, assim, alguns anos passados, agora, recente, a gente tinha um rapaz que fazia parte do conselho e ele era cadeirante. Então, quando ele estava conosco, ele foi embora de Rio do Sul, ele foi algumas vezes com a Guarda Municipal dizer onde que era necessário uma vaga para a pessoa cadeirante. Então, ele mostrava na prática a dificuldade que ele tinha. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas com deficiência se mostrem também, né? Que elas saiam das suas casas para ver as dificuldades e apontem para o conselho. Nós também estamos abertos para receber essas, não vou chamar de denúncias, mas as dificuldades que eles têm para que a gente possa também, junto com os serviços públicos, pensar e oportunizar a via deles. Qualquer prefeito que vai fazer uma obra
que seja pública, já tem que ter esse olhar, né? Que é um olhar Sim. de carinho, na verdade. Um olhar de respeito, na verdade, e um olhar de inclusão, não é isso? Sim. Vamos repetir então como é que faz para ter acesso, está quase acabando o nosso tempo, como é que faz até o dia 30 agora de agosto, como é que faz? Entra lá no Facebook, coloca lá, Segunda Mostra Inclusão em Foco. Acessa o link e faz a inscrição. É muito fácil, muito simples fazer. Tá? A gente está fazendo, né, um site, uma página muito bacana, mas esse ano nós não conseguimos concluir, então o que nós temos ainda é uma Facebook. página no Facebook. Dependendo dessas inscrições no Facebook, vocês também vão montar todo o A roteiro. programação, pra- tudo que vai pra acontecer segunda naquele mostra. dia. Isso, daí a partir de setembro, quando a gente já tiver organizado toda a programação, a gente vai realmente lançar o convite, onde as pessoas vão poder visualizar, os ouvintes, nós, né, que vamos estar participando lá, o que vai ter durante todo o dia. Então, a gente vai estar com toda essa programação, divulgando também através desse link do Face, onde as pessoas vão poder, eu quero ir de manhã, mas à tarde tem algo também. Então, a pessoa pode se programar, vai ter todos os horários certinhos. O que já tem definido é a data também, que vai acontecer. 21 de setembro, lá no Bloco G da Unidade e nas salas que são ali ao redor. Muito bem, legal. Mais alguma coisa, meninas? A gente quer deixar o convite para toda a comunidade aqui do Alto Vale, para vir participar, se não quiser expor alguma coisa como participante de oficina, material, né, que tem a ver com a pessoa com deficiência, mas venha conhecer, passe lá na unidade, venha ver tudo que está sendo realizado para a pessoa com deficiência. E a gente, principalmente, também convida as pessoas com deficiência a estar junto conosco nesta data. Rosalie? Isso, solicitar às escolas que se organizem, né? Então, se vierem turmas, os diretores de escola, então, já se inscrever também para a gente já ter essa expectativa do público que iremos receber. Né? Então, se inscrevam lá para virem escolas de toda a região. Ela já está na posição de grávida, já viu? Joga com a mãozinha Aqui, ó. É instintivo isso, né, Carol? A proteção está aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Leonardo. Leonardo, tá. O outro menino, como é que é o nome? João Vitor. João Vitor e Leonardo. Isso vai dar o que falar. Legal. Parabéns pelo evento, parabéns pela gravidez e espero que seja um sucesso. O que depender da gente, nós estamos aqui para divulgação também, tá, queridas? Muito Obrigada pelo Chico. espaço, Chico. Obrigada. Prazer sempre é nosso recebê-las. Nós voltamos amanhã, terça-feira. Um beijo, até lá. Tchau.